Nzamba nangaye ezangulu na yo. Bom dia, boa tarde, todos que estão nos assistir nessa hora, depende da hora que estão nos assistir. Hoje, que vai nos pregar é o pastor Alberto. Lhe deixamos, pastor. Muito boa tarde. Assim, Nós boa aqui é tarde. boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela a palavra que me concedeu neste momento. Estou muito grato pela esta nova programa, os novos frutos do Espírito Santo. Amém. Hoje temos um tema mais importante. Esse tema já foi pregado em Lingala, mas nós queremos também para que os nossos irmãos, a nossa irmã em Cristo, que não falam Lingala ou que não entendam Lingala, para beneficiar também sobre a mensagem divina para o bom andamento da nossa vida espiritual. É por isso, pela graça do Senhor, pela graça de Deus, estamos aqui na vossa presença. Antes de tudo, quero me apresentar como a minha esposa ao lado, é minha esposa, e a diaconesa Mamincita, ele já me apresentou. Eu sou vosso irmão em Cristo, sou membro do corpo de Cristo, pela graça de Deus, na vocação que o Deus me chamou, sou pastor. Estou obrando numa igreja, como se diz em holandês, Cristianamente Emmanuel, mas posso traduzir em português, é Assembleia Cristã Emmanuel. Por isso, pela graça de Deus, temos um tema que vamos partilhar junto com nossos irmãos, nossas irmãs, que falam a língua portuguesa, onde se encontram nesse momento. Sim, o tema é muito profundo, porque é impossível acabando há pouco tempo que nós temos neste momento, mas vamos fazer tudo para resumir, fazer necessário para alguns passagens bíblicas para ajudar um irmão, uma irmã, a pessoa que está nos seguindo nesse momento. Como nós dissemos, esse tema já foi pregado em Lingala, mas em francês diz le blessé antérieur. Le blessure antérieure. Le blessure antérieure, se eu traduzir em português, as feridas interior. Quer dizer, as feridas interior. Mas alguém pode perguntar, as feridas interior, será que lá dentro dos órgãos tem feridas? Será que aquela ferida se encontra onde? No fígado, no coração, no estômago, na pâncreas. Aonde lugar se encontra aquela ferida interior? Porque a ferida está no interior. Mas no interior do quê? Meus irmãos, minhas irmãs, as feridas interiores não se encontram em nenhum órgão visível, mas se encontram na alma. Na outra linguagem, o coração. A linguagem bíblica, quando Deus diz o coração, é a alma. Quando Deus diz a alma, é o coração. Por isso, vamos conseguir compreender o que quer dizer a alma. As feridas interiores se encontram na alma. A alma, ninguém pode ver a alma num olho visível, impossível. Mesmo os médicos que estudam o corpo humano, é difícil encontrar o sítio onde fica a alma. Mas, ao ver, a alma está dentro do coração. Só Deus que sabe onde existe a alma. Mas nós é impossível sentir onde existe a alma. Mesmo você próprio pode sentir no coração quando o coração bate, mas você sozinho não sabe onde fica a alma. É só Deus que sabe. É impossível ver a alma. Mas, pela ajuda do Espírito Santo, vamos partilhar essa mensagem bíblica
Por que muitas pessoas têm feridas na alma? Por quê? Porque um irmão, uma irmã que está nos seguindo tem ferida na alma. Onde saem aquelas feridas? As feridas saem em vários tipos de problemas. Porque na sociedade onde estamos vivemos, sobretudo nós africanos, temos muitos problemas familiares. A falta de convivência familiar cria também feridas na alma. Se eu falar a falta da vivência familiar, quer dizer não uma boa vivência familiar, quer dizer má vivência dentro da família. Por exemplo, dentro da família, o pai e a mãe não se entendem. As crianças com a mãe não se entendem. As crianças com o pai não se entendem. Quer dizer, tudo isso arranja confusão dentro da casa. Os vítimas são as crianças que vão assumir as consequências. E por isso é muito importante evitar a má convivência dentro da família, porque vai provocando as feridas dentro de si. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, tem muitos conselhos para evitar essas feridas interiores, para evitar essas feridas da alma ou do coração. Eu, quando li a Bíblia, a palavra de Deus, vi muitas coisas que podem nos ajudar, ou vi muitas passagens bíblicas, muitos versículos que podem nos ajudar para esta cura. Porque a palavra de Deus disse que não é uma coisa impossível ao nosso Deus. Tudo é possível. Mas, mais importante, você tem que crer. Quando você crê, tudo é possível. Mas, se duvidar, é impossível, a sua ferida vai ser curada. Eu tenho passagem bíblica aqui, vamos lendo, enquanto temos pouco tempo. A primeira passagem, nós vamos ler, está no Mateus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 12 até a 15. Vamos ler essa passagem porque muitas pessoas têm feridas nas suas almas, não querem perdoar, porque tem raiva dentro de si. A mãe lhe maltratou, o pai lhe maltratou, ou viveu em casa dos tios, os tios estavam a lhes maltratar, e por isso ficou com feridas na alma, não tem tempo de perdoar aqueles que maltrataram. Embora são feridas passadas, dos anos passados, pode passando 5 ou 10 anos, ou 15 anos, as coisas já, até o tio que maltratou, o pai que maltratou, deve ser já esqueceu, mas ele nunca esqueceu. Aquele ferida ficou no seu coração. Cada vez, quando ele, antes de dormir, pensa o sofrimento que o pai lhe fez, o sofrimento que a mãe lhe fez, a maltratança que o tio lhe fez, sempre pensando, e a ferida não vai ser curada. Mas a cura é quando você perdoar, esquecendo, depois a ferida será curada. É por isso, vamos ler essa passagem de Mateus, capítulo 6, no verso 12 até 15. Ali, nós vamos ver como Jesus falou aos seus discípulos e as pessoas estavam seguindo, quando eles estavam ensinando, quando vivia aqui na terra. É por isso, quando você quer a sua ferida ser curada, a primeira coisa tem que decidir. Decidir para perdoar. Assim, irá curar a sua ferida no tempo certo. Se você decidir a perdoar, é assim, a tua ferida será curada no tempo certo. E vamos ler Mateus, eu vou lendo em português, Mateus 6, capítulo 12 e 15. Aqui está escrito o seguinte. Aqui Jesus está nos falando. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos leves na tentação, mas livra-nos do único ou do mal. Pois, se perdoardes aos homens as suas falhas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Aqui, o mais importante é no verso 14. No verso 14 está nos falar, se perdoardes aos homens as suas falhas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Quer dizer, se você perdoar o teu tio, ou a tua tia, perdoar o teu pai e a tua mãe, que te maltrataram quando você vivia na sua casa, se você perdoar, a tua ferida será curada. Amém. Mas não perdoar, a ferida não será curada. É por isso, é mais importante, é um remédio para o irmão, a irmã que está nos seguir. Você que foi maltratado, não tinha boa vivência entre o teu pai e a sua mãe dentro da vossa casa. Não tinha boa vivência entre na casa do teu tio e da tua tia. Mas esquece. Se você esquecer, tem que perdoar. Mas se não perdoar, a ferida vai começar crescendo cada dia que passa. Crescendo cada dia. Fica tipo um buraco dentro do teu coração ou dentro da tua alma. É difícil. É por isso vai te provocando várias doenças. Se não te provoca dor do estômago, vai te provocar dor da cabeça, vão te provocar enxaquecas, vão te provocar muitas doenças, dor da coluna, vai provocando muitas doenças dentro do teu corpo. E você está sofrendo cada dia que passa. Mas eram as coisas já foi passado 5 ou 10 anos. Mas você até hoje está sempre a ficar com raiva dentro do teu coração. É por isso aquela ferida não vai ser curada dentro da sua alma. É por isso que nós lemos essa passagem. Se você decidir perdoar, como disse no Mateus, a sua ferida será curada ao tempo certo. Mas se não quer perdoar, ou porque não vou lhes perdoar, aquilo que me fizeram, aquilo que me maltrataram, não vou esquecendo. Sim, eles podem esquecer. Pela graça de Deus, ele também pode se arrepender. Eles vão se arrepender, já esquecer aquele que maltratava, aquele mal que estavam a fazer quando você via na casa dele. Eles já esqueceram, mas você sempre tem sempre lembrar aquelas coisas, e a tua ferida não vai ser curada. Aqui, Mateus nos diz que, no versículo 14, pois, se você perdoar aos homens, o teu tio homem, o teu primo é homem, se você perdoar aos homens, junto com as suas culpas que te fizeram, você também será perdoado. Mas se você não perdoar, vamos seguir no 15, mas se você não perdoar ao passo que, e não perdoar aos homens as suas falhas, também pouco o Pai Celestial será de perdoar as vossas falhas. Aqui a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que se tu não quer perdoar a maltratança que os vossos pais te maltrataram, Deus também não vai te perdoar. As suas feridas também não vão ser curadas. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está nos seguir nesse momento, será que, desde que te violaram, por exemplo, o teu tio tinha te violado, ou o teu pai tinha te violado, o pai talvez já faleceu. Eu dizendo sobre essa passagem de Mateus 6, a partir do verso 15, Deus é o nosso Pai. Ele disse, se você perdoar os que te maltrataram, Deus também vai te perdoar. Porque se você não quer perdoar, Deus também nunca vai te perdoar. Porque o perdão liberta. O perdão liberta. Está sofrendo de nada, meu irmão. Está sofrendo de nada, minha irmã. Até quando tempo vai sofrendo com a ferida dentro da tua alma ou com as feridas interior. E está sofrendo cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, e anos, sempre a sofrer. Como o teu pai te maltratou. Meu irmão, esquece.
quando uma pessoa perdoa, tem que esquecer. Não toma o lugar de Deus. Deixa Deus sozinho agir. É por isso, obedece a palavra de Deus. Porque Deus recomendou que nós temos que perdoar, porque Ele sabe por quê. Porque Ele vai assumir a responsabilidade do teu pai, ou do teu tio, ou da tua mãe, como te maltrataram. É por isso, tem outra passagem da Bíblia, no Lucas, São Lucas, capítulo 6, 27 a 28. Ali também tem passagem para nos ajudar. Nós que temos feridas interior. Quando se diz feridas interior, quer dizer aquela ferida se encontra na alma ou no coração. Aquela ferida está te provocando várias doenças. Muitos já morreram na ignorância por causa daquelas feridas. Porque aquelas feridas são silenciosas, mata. Você pode sentir sintomas, mas a ferida não vai ser curada sem perdoar. O único remédio para curar aquela ferida é perdoar. Perdoar é esquecer. Se você perdoar e esquecer, através das orações, orando a Deus, Deus vai ter que capacitar para esquecer tudo que estava no teu coração. E por isso, essa passagem vamos ler também no Lucas capítulo 6, no verso 27 a 28. Aqui está escrito o seguinte: mas eu digo-vos, os que estáis escutando, continuais a amar os vossos inimigos, a fazer o bem aos que vos odeiam, abençoar os que vos amaldiçoaram. Deus disse, é o desejo de Deus, nós devemos amar aqueles que nós chamamos inimigos. Todas as pessoas que te fazem mal é tipo um inimigo. Porque uma boa pessoa não pode maltratar. Mas se uma pessoa está a maltratar, é tipo um inimigo. Atrás da ação que ele quer fazer, é o espírito do demônio que está atrás. Mas Deus quer para nós perdoar e amar. Aquelas pessoas que nos odeiam, nós temos que amar. Mostrando-lhe o nosso amor. O amor de Deus. Vou dar exemplo. Jesus também veio aqui na terra como homem. Como homem, a libertar. Nós tivemos na prisão do Satanás. Nós tivemos pecadores. Mas Jesus veio para fazer o bem. Mas quando chegou, me maltrataram. Me maltrataram. Mas ele não votou coisas mal àquelas pessoas. Sempre lhes amou. Pastor, o nosso exemplo é Jesus? O nosso exemplo é Jesus. Porque ele veio aqui na terra, nos mostrou um bom exemplo. Ninguém pode aceitar o sofrimento de Jesus até ele levar na cruz. Quem vai aceitar? Ninguém pode aceitar. Mas Jesus aceitou. Até quando chegou até na cruz. E por isso nós também vamos imitar o Jesus Cristo. É um bom exemplo, é um bom modelo para nós seguir. Porque, olha você sozinho, o teu corpo sofrendo todos os dias. Por exemplo, estava a pesar 50 quilos, por causa de pensar, não dorme. A pensar, o sono não vem. A pensar, depois o quilo está diminuindo cada dia que passa. Você estava a pesar 50, está nos 30. Depois vai te levar à morte. Os pensamentos, o que aproveita nos pensamentos é o Satanás. Ele vai te falar, não, irmão, há muito tempo está pensando, não tem solução, se mata. Muitos estão se suicidando por causa do pensamento. É por isso, meus irmãos, Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. Perdoa, decida perdoar aquelas pessoas que te maltrataram. Perdoa-lhes.
seja na sua família, seja o teu pai, seja a sua mãe, seja o teu irmão, qualquer pessoa que te maltrataram, perdoa-lhes. Mas o conselho vou dar ao irmão que não quer perdoar. A sorte, a tua sorte, irmão ou irmã, será a morte. Porque a doença, quando começa a bucar no teu corpo e crescendo o buraco no teu coração, um dia, de surpresa, vai morrer. Mas enquanto está vivo, está ouvindo essa mensagem bíblica, essa mensagem que Deus nos enviou, perdoa. Para a tua ferida seja curada. É por isso, a Bíblia diz que nós devemos abençoar todas as pessoas que nos maltrataram. Esquece, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, estou rogando, por favor, tem que esquecer. Através de oração, pede a ajuda do Espírito Santo. Talvez você sozinho não vai conseguir perdoar, mas o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo está lá pronto para te ajudar, meu irmão. Pede pela oração, o Espírito Santo vai te ajudar para perdoar, para salvar a sua vida. Até quando vai viver com dor da cabeça, 5, 10 anos? Até quando vai viver com dor do estômago, 5, 10 anos? Até quando? A tensão arterial está sempre viver com ele. Até quando? Todos isso vão te levar na morte. Mas enquanto está vivo, Deus é misericordioso, envia a sua palavra, tu está nos entender, você está nos entender, abre o teu coração, perdoa os que te maltrataram, para a tua vida seja salva. Por isso, como o tempo está correndo, estamos quase acima do tempo, e temos também passagem bíblica, vamos ler nos Salmos, no Salmo, capítulo 42, 1 a 3. Vamos ler o livro de Salmo, no Antigo Testamento, o livro de Salmo, capítulo... Estou procurando, capítulo 42, 1 a 3. Vamos ver o que Deus está nos falando naquela passagem. Está aqui no Salmo, capítulo 42. Estou fugindo. 42, Salmo 42. Aqui, Deus está nos falando o seguinte. Vou começando no 1 até no 3. Assim como serva anseia o regozo da água, assim a minha própria alma te anseia, ó Deus. Minha alma deverás estar descendente de Deus, o Deus vivente. Quando chegarei e aparecerei perante meu Deus, as minhas lágrimas se tornarão para o passo que me dizem o dia inteiro: onde está o teu Deus? Amém, né? Amém. Aqui é urgente. Então, quando as tuas lágrimas vai correndo como um torre de água dentro do teu coração, dentro da tua alma. Até quando as lágrimas? Chorando, não haverá solução. Pensando, vai levar. Tá vendo? Uma pessoa quando chora nos pensamentos, aquela lágrimas não sai quente, sai frio. Te dá frescura, porque não está saindo, não é lágrima da alegria. Okay. É lágrima da tristeza. É por isso, meu irmão, até quando a tua tristeza será imensa no teu coração. É só Deus que tem poder de curar todas as feridas escondidas na sua alma, meus irmãos. É só Deus. E Ele que tem o poder de curar todas as feridas interior, as feridas escondidas da sua alma. Sem Deus, impossível.
Você pode ir no médico, sofrendo enxaqueca, dor de cabeça intensa, dor de estômago, tensão arterial, mas o doutor vai te dar um medicamento para calmar. Ele é só Deus. Ele que sabe onde fica a alma. Ele que tem poder de te curar aquelas feridas interiores, as feridas escondidas na tua alma. É por isso, eu quando lendo a Bíblia, anotei uns pontos para ajudar meu irmão, minha irmã e você que tem feridas na tua alma. As feridas, quem provocou aquelas feridas de pensamento. Talvez te maltrataram, te violaram, talvez te roubaram, talvez vê que está aqui na Europa 5, 10 anos esperando o estatuto de viver aqui na Holanda, mas ainda, ou na Europa, ainda não tem. Está pensando, por quê? Quem está me fazendo isso? A minha tia, o meu tio, o meu primo. Não primo. Mas o mais importante é entregar na mão de Deus através das orações. Mas aquele também mal pensamento? E mal pensamento provoca também feridas interiores, feridas na alma. É por isso, ao lendo, porque não tem muito tempo de ler todas as passagens bíblicas, mas se você ler em casa, no Salmo 119, no verso 8, no verso 44, no versículo 44, e Salmo 167, no Salmo também 168, estou repetindo, você vai ler em casa, abre a tua Bíblia, no Salmo 119, verso 8, no Salmo 44, no Salmo 167 e Salmo 168. Ali vai encontrar a solução para a cura da sua alma. Amém. Porque aqui, nessas passagens bíblicas, eu acabei de citar, a primeira condição para obter a cura da sua alma é conhecermos, observarmos sempre o ensinamento do Senhor. O ensinamento são palavras de Deus. Como nós estamos a ensinar, se você tirar raiva no teu coração, tirar raiva na tua alma, a sua ferida será curada. Amém. Porque a Deus é possível, não uma coisa impossível. A cura interior é a libertação total da enfermidade. As enfermidades são as doenças que provocou a sua alma, que a sua alma provocou nos pensamentos. Dor da cabeça são enfermidades, dor do coração são enfermidades, dor do estômago são enfermidades, dor da coluna, tudo provoca-se através da tua raiva, na maltratância que as pessoas te maltrataram. É por isso, isso afeta também a sua saúde espiritual. Afeta também, a saúde espiritual vai afetar, será afetada. Porque se você tem muito pensamento, não vai ter tempo de orar, não vai ter tempo de ler a Bíblia, não vai ter tempo de louvar, adorar teu Deus. E o teu tempo será nos pensamentos, pensando como te maltrataram. A tua saúde espiritual será afetada. A tua vida espiritual será doente, será afetada. É por isso, muito importante, é só passar tudo na oração. Porque são doenças que uma pessoa não pode ver. Nem o doutor, médico, não pode. Só Deus que pode tirar aquela doença. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vocês estão nos seguir. O mais importante é seguir essa mensagem, dar atenção nas passagens bíblicas e vai te ajudar. Amém. Para a cura da sua alma. É por isso, meus irmãos, como o tempo está correndo, temos poucos minutos, eu vou acabando de explicar tudo. Mas eu, em resumo, a nossa alma deve se confiar sempre em Deus. Se você confiar em Deus, a tua alma, a feridas será secada. Olha, Jesus disse na Isaías 53, a partir do verso 4, lá adiante,
ele diz, ele levou todos sofrimento na cruz. O seu sangue libertou todas as feridas, todas as doenças. Você entrega somente a sua vida em Jesus Cristo. Aceite Senhor Jesus como Senhor Salvador. Entrega todos os feridas que você tem. Entrega a Deus. Como diz Mateus 11, 28 a 30. Venham todos que estão cansados. Você está cansado com pensamentos, com sofrimentos, como te maltratam. Está cansado? Vem a Deus. Deus está te chamando. Leva todo o sofrimento a Ele, todo o mau pensamento. Amém. Ele vai te curar. Ele vai te aliviar, vai te libertar das suas feridas da alma, as feridas interiores. E por isso, a nossa alma deve confiar sempre em Deus, não outra pessoa, não há um médico que cura as doenças da alma, é só Deus. Confia a tua alma em Deus. Certamente, ao tempo, a tua alma será curada. Quer dizer, o nosso maior desejo é ficarmos livres das traumas. As traumas não são doenças. A pessoa, como se diz em francês, il rêve. Il rêve. Está pensando estar aqui, afinal, a ideia está muito longe. Estamos a conversar aqui. Por exemplo, estamos conversando, estamos lendo a palavra de Deus, como estamos aqui com a minha esposa. Estamos a pregar. Afinal, você já está muito, os pensamentos já estão muito longe, não está aqui. Esse trauma é um trauma, é uma doença já. Que provoca os pensamentos má que estão na tua alma. E assim a palavra de Deus não vai assentar no coração? Não vai tomar lugar. Bloqueia a palavra de Deus. Será bloqueada. Não vai tomar lugar. É por isso a tua alma também não será curada. É por isso a nossa alma devemos confiar sempre em Deus. Ele que tem remédio para nos curar. E por isso, como já acabei de dizer, temos muitos passagens bíblicos, mas o tempo é pouco. Mas o segundo passo, eu quero falar, meus irmãos, nós vamos seguir o segundo passo, é procurarmos remover os bloqueios, as feridas, as traumas e problemas, para que aconteça a cura interior. Estou repetindo, meus irmãos, você está me seguindo, minha irmã, você está me seguindo, qualquer pessoa está me jovem, moça, está me seguindo. Estou falando, o seguinte passo que nós podemos fazer é procurarmos remover os bloqueios. Está se bloquear de nada, meu irmão. Está se bloquear, você sozinho, está se isolar. A se isolar, a tua doença da alma ou as feridas da alma não vai ser curada. Quer dizer, é por isso que devemos confiar tudo na mão de Deus para se chegar à cura definitiva. Você também está se fazendo mal sozinho? Sozinho, está sofrendo sozinho. É necessário nós entregarmos tudo na mão de Deus, porque Ele é capaz de curar toda a nossa enfermidade da alma. Por isso, meus irmãos, minha irmã, vocês estão nos seguir. Esse é o resumo. Que Deus vos ajude. Que Deus tome conta das vossas almas. Meu pastor, quero perguntar uma pergunta. Sim, pode perguntar. E aquele que ainda não aceitou Jesus como o Salvador? Mas aquele que ainda não aceitou Jesus como Senhor Salvador, é o tempo de aproveitar. Enquanto você está a ouvir essa mensagem, é o tempo de aceitar. Porque só Jesus que tem a resposta dos teus problemas. Ele que tem o remédio para curar as feridas da tua alma, ou as feridas do teu coração, ou as feridas interiores. E Ele que tem remédio. Qual é o remédio? É o sangue. Jesus derramou no sangue, no cruz, para a sua vida, para os teus problemas. Os teus pensamentos não vão te salvar. Os maus pensamentos vêm do Satanás, o diabo, é para te destruir, para te tirar cedo aqui na terra. Deus tem um bom projeto a você. Amém.
tem bom projeto. E está aproveitando aqueles projetos que Deus tem. É por isso, você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não aceitou Jesus Cristo, é o momento de aproveitar aceitar Jesus Cristo para curar as suas feridas interiores, para curar as suas feridas da alma, para curar o teu coração que está ferida. É por isso o tempo é esse aqui. Mas nós que já aceitamos Senhor Jesus como Senhor Salvador e nós somos cristãos ou cristãs, devemos perdoar. Perdoar é o grande privilégio para que Deus nos perdoe. É por isso temos uma passagem da Bíblia, para não esquecer, no Romanos, aquela passagem também, gosto muito daquela passagem. Nos Romanos, tem lá uma passagem bíblica para ajudar uma pessoa que quer fazer justiça você sozinho. Não fazer justiça você sozinho, mas deixa Deus agir. Aqui estamos dizendo que no livro de Romanos, capítulo 8, no primeiro verso até 2, vou ler. Portanto, os em união com Jesus Cristo não tem nenhuma condenação, pois a lei deste Espírito que dá a vida, em união com Jesus Cristo, libertou da lei do pecado e da morte. Aqui, queria salientar, queria recomendar a todos que ouviram essa mensagem. Em Jesus não há condenação. Não há condenação. Não há condenação. Em Jesus, se você perdoar, tem que esquecer. Não há condenação. Aqueles que te maltrataram no passado ou no presente, deixa Deus agir sozinho. Deixa Deus agir. Você não fica justo das pessoas que te maltrataram, mas deixa fazer justiça sozinho. É por isso, se você se libertar-se da culpabilidade, Deus vai te libertar. Em Jesus não há condenação. Aceite Jesus Cristo como Senhor Salvador e serás livre. Livre como ar. Livre como ar. Alegria vai se retornar. A paz será a tua partilha. A alegria será a tua partilha. É por isso, hoje é a mensagem que Deus nos enviou para partilhar junto com meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus os abençoe. Tendo a fé com a esperança, essa mensagem vai ajudar muitas pessoas que tinham feridas nas almas. Aquelas feridas serão curadas em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Cristo. Porque Jesus Cristo veio aqui na terra para libertar todos os cativos. Por isso, seja abençoado, meus irmãos e irmãs, onde se encontram neste momento. Que a Deus de paz aumente a paz nos vossos corações. Amém. Que Deus aumente a vossa alegria, Amém. a tranquilidade. Amém. Não volta mal contra mal. Amém. Mas abençoa os nossos inimigos, amá-los em nome de Jesus Cristo. Aleluia.